Fala galera, Marinho Souza aqui, esse é o canal do Filmmaker. Confere a sua inscrição aí, já te convido para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser relevante para você e você vai voltar aqui outras vezes para rever esse tutorial sempre que você ficar na dúvida e quiser lembrar essa dica para você poder criar textos animados aí de uma forma bem legal, sem ficar tão na dependência de plugins, tá? Então, vem comigo aqui para a tela do After, que eu vou te mostrar como a gente vai mexer e como a gente vai fazer isso. Bom, estou aqui na tela, estou com o meu After Effects aberto aqui e eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Para esse vídeo não ficar grande, não ficar chato. Então, vamos aqui já na minha ferramentinha de texto. Vou criar aqui um texto, vou escrever Motion, tá? No meu teclado aqui, Ctrl Alt Home, eu centralizo o Anchor Point. E Ctrl Home, eu centralizo ele, beleza? Ctrl Alt Home, eu centralizo o Anchor Point. E Ctrl Home, eu centralizo o elemento na tela central ali do meu preview. Deixa eu só conferir aqui se está aqui no 100%, beleza. Então, o que acontece? Se você vem aqui no seu texto e abre aqui essa caixinha, você tem aqui essa opção do texto, né, do teste, e ele já te dá alguns parâmetros aqui. E aqui do lado a gente tem um Animate. Quando você clica no Animate aqui, você dá um clique, ele te dá ele te oferece, né, vários padrões animáveis, né, que você pode animar para fazer textos. Então, vou te mostrar um bem basicão aqui, por exemplo, que é o Position. Quando a gente adiciona o Position, a gente pode abrir aqui o Range Selector e você pode mexer aqui no Advanced, né, e mexer na posição desse texto. Parece que você não vai entender agora, mas já você vai ver o que vai acontecer. Eu vou jogar esse texto para baixo. Beleza. Agora eu quero que ele retorne para cima, então eu vou marcar um keyframe aqui no Start, no início, se o seu After estiver em português. Vou andar aqui um segundo e vou colocar o valor de 100%. Agora eu vou fechar aqui a minha timeline com N, tá? Para minha agulha não andar a timeline toda, eu quero que ela ande só até esse 1 segundo. E vou apertar o 0. Você vai ver que ele já criou uma animação. A gente já tem um texto animado aqui, mas a gente vai configurar ele para ele ficar mais legal. Então, beleza, eu já tenho aqui um texto animado, só que agora eu quero deixar esse texto mais macio. Então, eu vou selecionar aqui os dois keyframes, eu vou apertar F9. Quando eu faço isso, eu crio uma curva de Bezier e eu deixo essa animação com uma aceleração. Quando a gente tem o keyframe aqui linear, que é desse formato aqui, ele tem uma velocidade constante. Você não tem uma aceleração e uma desaceleração. Então fica uma animação meio chata. Para algumas situações é essencial ser linear, mas a grande maioria vai ser utilizando ali o Bezier, tá? Então a gente vai selecionar aqui, vai apertar F9. Você agora tem uma curva de animação, né? Você tem um Bezier. E agora a gente vai mexer nessa curva aqui. Então o que acontece? O meu gráfico aqui, ele está me mostrando a curva em velocidade, tá? Você clica nessa caixinha aqui para você enxergar. Ele está me mostrando o gráfico de velocidade. Então você tem o gráfico de velocidade e o gráfico de valor para você mexer nesse keyframe. Eu vou usar o gráfico de valor. Eu vou selecionar esse keyframe aqui, vou puxar ele para trás e vou selecionar esse keyframe aqui do início, né, no tempo 0. Eu vou puxar ele um pouquinho para frente. Se a gente voltar lá para o gráfico de velocidade, a gente vai ver que essa curva também mexeu, porque ela acompanha o gráfico de velocidade. Basicamente, ela está mostrando para a gente aqui que o nosso objeto ele vai sair do tempo 0, ele vai alcançar um pico de aceleração e depois ele vai retornar de uma forma mais suave. Vamos ver isso na prática? Eu vou marcar aqui de novo um N e vou apertar 0 aqui para dar um preview. Ó, reparou que agora a gente tem uma aceleração e uma desaceleração? Tá bem mais interessante que a forma linear, né? Ficou bem mais legal. E você pode aumentar o tempo, né? Você vai brincando com o time da animação. Por exemplo, pode ficar bem mais rápido do que isso, tá? Ó, bem mais rápido. Ou pode ficar bem mais lento se você aumentar aqui, né, o seu último keyframe aqui para ir lá no tempo de 2 segundos, por exemplo. A gente puxa aqui
Vou apertar o 0, ó, também leva um pouco mais de tempo para poder ele concluir essa animação. Uma outra coisa que a gente pode ativar aqui, se o seu computador aguentar, às vezes fica meio pesado, é ativar esse botãozinho aqui, que é um botãozinho de Motion Blur. Ele vai criar ali um certo desfoque na sua animação. Talvez aqui não vai dar para a gente perceber tanto, porque está uma animação mais simples. Deixa eu encurtar aqui o tempo dela para ver se... não dá para perceber tanto, apesar que, quando você ativa esse botão aqui, você tem que ativar ele aqui também, tá? Senão ele não acontece. Vou apertar aqui. Reparou que ele está dando um leve blur na cena, ele dá um leve desfoquezinho, é bem sutil, mas ele acontece. Isso varia, vou até dar um pause aqui no movimento, dá pra gente ver, tá vendo? O blur, vou desligar, viu como é que ele fica agora bem definido? Quando a gente desliga, quando a gente liga, ele dá esse efeito de desfoque. Isso deixa a animação mais estilosa. E qual que é a graça aqui agora? Nesse mesmo parâmetro que a gente adicionou, o Range Selector, a gente pode vir aqui na caixinha de Advanced, abrir, né, ela aqui, e a gente consegue fazer mais algumas configurações, como, por exemplo, ao invés de ser por caractere, a gente pode, por alguma necessidade, né, a gente pode utilizar ela por palavra. Então, eu quero que a palavra motion surja na tela. Vou apertar aqui, já troquei aqui, tá? De caractere para palavra, né, para words, e vou dar um 0 aqui para fazer o preview. Legal, né? E agora a gente pode adicionar também, uma vez que a gente está aqui com esse elemento aqui selecionado, essa camada, né, essa layer selecionada, a gente pode vir na parte de máscara aqui, na ferramenta de retângulo, clicar nela. Tem que estar selecionado a sua layer, tá? Você vai clicar e arrastar e você vai criar aqui uma máscara. Vou deixar ela bem aqui, rente aqui. Como não é uma palavra que tem que ser cedilha, né? Então vou deixar bem rente, ali a palavra motion. E aí quando eu executo a minha animação de novo, a tecla U, tá, galera? Para exibir aqui os keyframes. Quando a gente aperta o 0 de novo, agora essa palavra já surge de uma forma muito mais legal, muito mais elegante, né? Isso aqui é bem legal. É uma animação simples, mas ela é clean e ela fica agradável no seu vídeo, sabe? Não precisa ter muita coisa acontecendo, porque às vezes fica meio brega, meio cafoninha. Então a gente tem essa animação acontecendo. Se você quiser mexer, eu vou lá no Range Selector, vou lá no Advanced, abrir aqui, eu quero que seja por caractere. Olha que bacana. Legal, né? Surge ali de uma forma bem bacana. Aí, de novo, você pode aumentar o time dessa edição, você pode ligar o blur, você pode desligar o blur. Aí vai do seu gosto. E você pode também adicionar mais parâmetros e fazer outras animações. E aí um detalhe que eu queria chamar a sua atenção aqui. Por que é legal você fazer pelo Animate e não pelos padrões do elemento em si? Eu vou duplicar aqui essa layer, vou apagar uma e vou desligar aqui vou clicar no reloginho e eu desfaço essa animação que eu criei. Então, tá normal aqui, tá? Eu vou apertar o M e vou deletar também a máscara. Então, agora a gente só tem a palavra motion mesmo, né? Ali limpa sem nenhum atributo. Eu vou clicar nela e vou apertar o P de position e vou animar esse position no tempo 0 e no tempo 1. Marquei 2 keyframes, tá? Lá no primeiro eu vou abaixar ele aqui, trouxe ele para baixo. Repara que ele cria ali uma linha para mim me mostrando, né, qual vai ser a sequência dessa animação. Vou fazer a mesma coisa, vou selecionar os 2 keyframes, vou apertar o F9, vou abrir aqui o meu gráfico de velocidade, vou selecionar aqui, vou puxar, vou selecionar esse outro keyframe, vou puxar também. Tem plugin, tá, que controla isso aqui. Você tem um Motion, que é pago, mas você também tem aqui o Animation Composer, que ele traz essa opção aqui também, nessa caixinha aqui, ó. Eu estou apontando para o monitor, mas eu estou esquecendo, tem que ser no mouse. Aqui nessa caixinha também faz a mesma coisa, tá? Então, tem plugin para fazer isso, se você não quiser, porque dependendo da quantidade de layer que você vai animar, todas elas você tem que ficar fazendo isso aqui, é meio chato. Mas, enfim, você está aqui com ela, então, apertei o N, então a gente tem essa primeira animação. Beleza. Agora eu quero criar aquela máscara para poder a palavra surgir do nada, né? Fazer aquele efeitozinho. Então, estou com a minha layer selecionada, dessa nova animação que eu fiz aqui no parâmetro de Position.
mas não é o position que eu adicionei pelo Animate, tá? É o position nativo da Layer. E eu vou agora criar aqui aquela máscara, né? Cliquei aqui na ferramenta de retângulo e vou criar a máscara. Normal aqui, rente aqui é a palavra. Beleza. Agora perceba a diferença. Quando eu aperto meu 0, tá vendo o que acontece? Ele não tá sumindo. A máscara tá acompanhando esse position. Então a gente não consegue fazer aquele efeito que a gente fez na primeira layer. Então sempre que você quiser, você pode animar aqui dessa forma, não tem problema. Mas se você quiser trabalhar com máscara, o ideal é você fazer da primeira forma que a gente fez, que é adicionando um animate. Porque aí o animate, sim, a gente consegue fazer esse efeito aqui, que é a máscara ficar parada, né? E você ter ali o objeto... Eu estou até selecionando um outro aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Você ter a máscara ali parada e o objeto sendo animado por aquele atributo do animate. E aí você pode, de acordo com que você vai entendendo, né, a ferramenta, você pode ir adicionando vários animators. Por exemplo, eu estou aqui com ele clicado aqui, vou apertar animate de novo. Agora eu vou botar um tracking aqui, que é basicamente aquele efeito de você dar um espaço entre as letras. Então, quando essa letra subir aqui, ó, a animação finalizou aqui, agora eu vou adicionar aqui no efeito de tracking, tá? De novo, vou abrir aqui o range selector, tá? Eu quero no tempo 0 aqui. E eu quero até no tempo 2, tá? Vai ser mais ou menos 1 segundo aí. Eu quero que ele aconteça isso aqui, ó. Eu quero que ele abra, as letras se separem. Vou marcar aquele keyframe, seleciono os dois, F9 para dar aquela bezier, aquela maciada. Vou dar uma puxadinha aqui no gráfico de velocidade para poder deixar ela mais estilosa. Posso até inventar, vou até inventar uma moda aqui, vamos ver se vai dar certo. A gente ver o que acontece. Vou dar um preview aqui, ó, marquei o N e vou apertar o 0. Então, a minha animação aconteceu e você vê agora os dois animates sendo executados, né? O primeiro que é o position e o segundo que é o tracking, né? E você pode ir adicionando vários padrões, né? Vários atributos para que a sua animação fique legal. Cada um aqui vai fazer de um jeito, cada um aqui permite uma série de possibilidades. Então, por exemplo, aqui agora eu vou criar outro animate aqui, tá? Vou clicar aqui na palavra. Eu vou adicionar agora aqui... eu vou clicar aqui no Scale, na escala. Range Selector. Marquei aqui o keyframe. Isso também daria para fazer lá na escala, mas aqui a gente consegue controlar por caracteres, sem você ter que ficar convertendo em shape layer, depois duplicando esse monte, né, criando esse monte de layers para poder separar essas letras, né, que você consegue fazer de uma forma mais automatizada. E aqui, ó, vou zerar aqui, tá? E vou criar aqui de novo F9 para dar aquela maciada, puxo de um lado, puxo do outro. E, né? Então, ó, N para marcar a timeline, 0 para dar o preview. Surgiu, afastou, encolheu. Surgiu, afastou, encolheu. Acho que até aqui já deu para te dar, né, uma base de como isso funciona. É claro que aí é você pegar ali uma tardezinha, fazer um café, abrir o After sem compromisso e ir brincando. Ir adicionando atributo, testa, adiciona um animate, uma escala, uma opacidade, o tracking, tem outros de cor, enfim, tem vários. Você vai fazendo essas composições e vai criando. Basicamente foi isso que o pessoal do Mr. Horse fez com o Animation Composer. Eles pegaram esse animate, né, esses atributos do Animator, e eles criaram um plugin, né, com esses presets já prontos para você utilizar. Tem até um vídeo aqui que é sobre animação de texto também, que eu indico para a galera usar o Animation Composer, porque ele, né, otimiza o tempo ali, você consegue fazer isso tudo. Mas se você é mais curioso e quer entender de onde que sai essa animação, é daqui, é do Animator, né? Os caras dominaram essa ferramenta e criaram um plugin a partir dela para poder ganhar dinheiro vendendo. Não tem problema nenhum, inclusive eu já comprei vários presets deles lá
e é uma mão na roda. Te aconselho a comprar também quando você puder, porque é fantástico. Então, voltando aqui para nossa tela, é a primeira vez que eu estou fazendo esse formato de tutorial aqui, com a telinha ali. Então, se eu estiver olhando para alguns lados meio doidado, se vocês relevem, ainda estou pegando aqui a manha. Estou pensando também em fazer live. Eu sei que tem pouca gente ainda no canal, mas estou pensando em fazer umas lives assim, brincando, trocando ideia, fazendo algumas animações no After. E a gente vai trocando essa ideia aí, vai fazendo essa coisa mais ao vivo. Não sei, estou pensando ainda, sou um pouco tímido para já ir aí desbravar as lives, né? Mas eu espero que esse vídeo tenha te dado uma base. Muita gente não mexe no Animator, porque não faz nem ideia de como ele funciona. Então, fica aí a dica, um basicão, para você engatinhar aí, né? Já sabe mais ou menos o caminho. E você agora pegar e praticar e ir criando seus próprios presets, aí, seus próprios efeitos, suas combinações. Porque dá para combinar muita coisa, fazer muita coisa legal, muita coisa doida aí. E deixar o seu vídeo bem legal, bem atrativo. Cuidado com as animações brega e cafona, porque senão fica feio. Beleza? Se você chegou até aqui, confere aí a inscrição no canal. Se você gostou, ativa o sininho, deixa o seu like aí para esse conteúdo ir para frente e atingir mais pessoas. Beleza? Me segue lá no Instagram também, @MyAnimeVideo. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu!